Olá, meus amigos, vamos continuar nossos estudos sobre sucessões através de exercícios. Nessa aula, a gente vai continuar nosso estudo dos ascendentes, descendentes e agora também colaterais, tá? A gente vai falar um pouco sobre direito de representação, aumentando o grau de dificuldade, porque a gente vai deixar para mais para frente os casos de companheiro e cônjuge, que são casos mais complexos. Acompanha a gente aqui. Vamos lá, pessoal, vamos para o primeiro exercício. O Luiz, que não tem esposa ou companheira e com pais falecidos, tem 4 filhos. O Guilherme, a Isabela, o Atos e a Mariana. A Mariana é pré-morta, deixando 2 filhos, o Jamil e o Roberto. Considerando que o valor total da herança é de 1 milhão de Luiz, determine como será realizada a partilha do seu patrimônio em caso de seu falecimento. Pessoal, esse é igual à aula passada, tá? Eu quis trazer aqui porque a gente vai avançar um pouco mais na representação, mas claramente aqui a gente tem a linha de o primeiro grau de sucessão dos descendentes e aqui o segundo grau, tá? Nesse caso, os filhos do Luiz vão herdar, então herda o Guilherme, a Isabela e o Atos, e a Mariana também herdaria, só que ela é pré-morta. Então, o que acontece? O Jamil e o Roberto têm o direito de representar a Mariana, então tem a representação, e eles vão herdar como se a Mariana fosse. Se a Mariana fosse viva, ela ganharia 1/4, né? Todos eles vão ganhar 1/4. 1/4. Só que aqui, nesse caso, o Jamil vai receber metade de 1/4, que é 1/8, e o Roberto metade de 1/4, que é 1/8. Beleza? Tranquilo até aqui? É aquela hipótese de representação, a hipótese clássica de representação. Mas vamos aumentar aqui o grau de dificuldade. Vamos para o exercício 2. Olha só. O Luiz, que não tem esposa ou companheira e com pais falecidos, tem 4 filhos. De novo, o Guilherme, a Isabela, o Atos e a Mariana. Tá? Só que aqui, nesse caso, todos os filhos são pré-mortos. Todos os filhos do Luiz são pré-mortos. Estando vivos seus netos, Jamil, Roberto, Cárita e Vili. Tá? Então, ele só tem netos. Considerando que o valor total da herança de Luiz é de 1 milhão, de novo, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio, em caso de seu falecimento. E aí, pessoal, nesse caso, a gente pode pensar na representação desses caras aqui? Não há representação. Por quê, pessoal? Não há representação. Porque, nesse caso, a gente não tem esse grau inteiro aqui de descendentes. A gente só tem o segundo grau. Como a gente não tem o primeiro grau inteiro, não existe uma competição entre graus, aí, no caso, o segundo grau vai herdar. E não herda mais por representação. O segundo vai herdar por cabeça. Logo, cada um deles, o Vili vai levar 1/4, a Cárita vai levar 1/4, o Jamil vai levar 1/4 e o Roberto vai levar 1/4, mesmo eles sendo irmãos, tá, pessoal? Porque eles herdam aqui por cabeça. Tranquilo? Então é isso que eu quero deixar claro. No exemplo passado, houve representação. Nesse exemplo, não há representação. Tranquilo? Vamos lá. Vamos aumentar o grau de dificuldade. Vamos para um outro exercício. Exercício 3. Agora, a gente tem ascendentes e descendentes. Vamos lá. Luiz, que não tem esposa ou companheira, deixou sua mãe e pai, Mariana e Roberto. E seus filhos, Isabela e Jamil. O Jamil é pré-morto aqui. E ele é pai de Cárita e de Atos. Considerando que o valor total da herança de Luiz é de 1 milhão de reais, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio no caso de falecimento. Pessoal, no caso aqui a gente tem ascendentes, descendentes de primeiro grau e de segundo grau. Como a gente tem descendentes, a gente vai ver mais para frente, descendentes excluem os ascendentes. Então, os ascendentes aqui não vão levar nada. Então, tudo vem para os descendentes. E aqui, qual que é o caso? Caso fácil, hein, pessoal? Caso de representação aqui do Jamil. Logo, a Isabela vai levar metade de 1 milhão e o Jamil levaria metade, mas vai ser dividido entre a Cárita e o Atos. 1/4 para cada um deles, tá? Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora, pessoal, é um caso de colaterais. A Isabela e o Atos são colaterais. Tá, vamos lá. O Luiz, tá aqui ele, ó, que não tem esposa ou companheira, deixou seu pai, Roberto, vivo, seus avós, Jamil e Cárita, e seus irmãos, Isabela e Atos. Beleza? A mãe do Luiz, Mariana, morreu, é pré-morta.
Considerando que o valor total da herança do Luiz é de R$1 milhão, determine como será realizada a partilha do seu patrimônio em caso do seu falecimento. Nesse caso, pessoal, a gente tem duas classes. A gente tem a classe dos colaterais, como eu já havia dito, e a gente tem a classe dos ascendentes. Beleza? A gente vai ver mais pra frente que entre colaterais e ascendentes, colaterais não recebem nada. Então, a gente tem que focar aqui na classe dos ascendentes. Nesse caso, o Roberto está vivo e a Mariana está morta. Caso de representação? Não! Não é caso de representação. Por quê? Porque a lei diz claramente que não existe representação no caso de ascendentes. Lembra que a representação é uma exceção. Então, o grau mais próximo, primeiro grau dos ascendentes, que é esse aqui, exclui o grau mais remoto. Como a gente tem o Roberto vivo aqui, o Roberto vai ficar rico, ele vai receber tudo da herança, receber R$1 milhão. Estão pegando a mão, pessoal? É fácil, né? Facinho. Muito do que a gente viu nos exercícios tem a ver com a ordem da vocação hereditária. Olha ali na tela, ordem da vocação hereditária. Está lá no nosso Código Civil. Muito simples, pessoal. A sucessão, ela segue como se fosse uma escadinha, como se fosse um progresso. Primeiro a gente vê se uma classe existe, se não existe a gente passa para a classe seguinte. A primeira classe mais importante, a classe anterior, exclui as classes posteriores. Então olha aqui, na nossa sucessão aqui no Brasil, a primeira classe é dos descendentes junto com o cônjuge, tá? Então, se a gente tiver descendente e cônjuge, isso é uma classe. Ou se a gente tiver só descendentes, também é a primeira classe, tá? Não tendo descendentes junto com o cônjuge ou só descendentes, a gente vai para a classe dos ascendentes, junto com o cônjuge novamente, tá? Então, a nossa segunda classe é dos ascendentes e cônjuge ou só ascendentes. A terceira classe, se não houver nem descendentes, nem ascendentes, ou descendentes com cônjuge, nem ascendentes com cônjuge, é a classe do cônjuge sobrevivente. Aí ele herda tudo. E se não houver cônjuge sobrevivente, a gente vai para a classe dos colaterais. Beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, olha só aquelas regrinhas que a gente usou nos exercícios. Artigo 1833. Entre os descendentes, os de grau mais próximo excluem os mais remotos. Essa é a nossa regra padrão das sucessões, a nossa regra talvez mais importante do direito sucessório. O grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, dentro da mesma classe, um grau mais próximo exclui o grau mais remoto, salvo o direito de representação. Então, entre os descendentes, olha aqui, existe o direito de representação. Artigo 1836. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo também exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. E na classe dos ascendentes não existe, como a gente viu, representação. E o artigo 1840, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. E aqui também tem, como a gente viu na aula passada também, o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Então, os sobrinhos representam seus tios também na classe dos colaterais. Pessoal, por essa aula é isso que eu queria trazer para vocês. Um fortíssimo abraço e até mais.